A reunião de hoje será estruturada de tal forma que tratarei de parte das solicitações e alguns exemplos do ponto de vista do princípio geral de governança. Mostrarei como você pode formar a estrutura de seu próprio pensamento de acordo com o princípio da autoconstrução e o princípio do controle de eventos. Duas partes principais são cobertas. A primeira parte é sobre a capacidade de separar a esfera do autoabandono na própria percepção. A segunda parte é sobre a capacidade de prevenir uma possível catástrofe global, incluindo a esfera do desenvolvimento harmonioso, descartando e aplicando. Essa esfera é muito importante porque há um ato simples de ação. Para que uma ação se realize no futuro, o planeta deve existir no próximo segundo. Esse é o mínimo. Para isso é feito um controle geralmente harmonizador para evitar uma possível catástrofe global. Depois disso, usando a esfera de consulta e a esfera de resgate macro, você constrói formulários que controlam esses sistemas. A diferença do sistema de pensamento sem propósito é que, ao usar as formas descartadas, você se envolverá na prática de transferir o pensamento para o sistema de governo hoje. Você se envolverá em ações mentais relacionadas às esferas que nomeei, que rotularei como trabalho com formas ou informações concretas. Os sistemas separados já se tornam os sistemas a serem controlados por meio de somatório e certos níveis de arranjo. Eu uso o elemento de soma, que é o mais fácil se o controle precisar ser feito rapidamente. Como estou lidando com o sistema de salvação de uma possível catástrofe global, com base na consciência de cada indivíduo e, paralelamente, com o sistema de desenvolvimento harmonioso, procederemos de tal forma que você forme sua própria estrutura com a qual se pode usar diferentes tecnologias no futuro, mesmo que você tenha que tomar uma decisão na velocidade da luz. Nesse contexto, um dos componentes desse controle é que se forme um nível mental tal, com a ajuda da estrutura da própria consciência, que se pode realizar um controle na velocidade da luz. Relembrando o que foi dito, passo às perguntas. Sua tarefa é, se possível, formular as tarefas-alvo que estão escritas aqui. Em princípio, você também pode assumir outras tarefas de destino, mas seria melhor se você ficasse com elas. Como essa afirmação tem caráter de recomendação, você pode formular outras tarefas. Se possível, destaque qualquer forma geométrica da totalidade de pedidos em sua imaginação. Vou olhar para o primeiro nível enquanto isso. É a eliminação da própria forma. Ao selecionar a autoforma da estrutura da consciência de alguém, você pode usar a tecnologia associada à sua experiência pessoal. Quando uma pessoa ainda não nasceu, ela percebe através de certas imagens que são um reflexo da realidade. Você repassa mentalmente as informações e tenta fazer as imagens que estão começando a perceber através da sua própria prática, para que os objetos da realidade física ou os elementos do pensamento obtenham a forma que é individual para você. Pode ser o próprio item ou algum nível cumulativo. Se você olhar para a sala de aula e para as pessoas presentes, o que separa as pessoas dos objetos circundantes são duas formas diferentes, que, no entanto, se unem. Quando falamos sobre as pessoas que estão presentes na sala de aula, pensamos em todos que estão presentes e mantemos isso em nossas mentes. Quando falamos das cadeiras que as pessoas usam, emerge uma forma de ação. Separe rapidamente essas formas em 1 minuto, no máximo em 5 minutos. Vou analisar todos os pedidos e referir-me a alguns deles abaixo. Estarei trabalhando com os pedidos das 22 às 23 horas de hoje. Se possível, tente ver no nível telepático como está o trabalho e também use esse conhecimento para o controle. Vou rever brevemente a tecnologia novamente. Tente se lembrar de qual forma você cria quando olha para qualquer objeto ou quando se lembra de algo. Não precisa ser uma forma geométrica. É melhor converter a imagem em uma forma geométrica, aproximá-la ou ver a tarefa em sua totalidade e lembrar-se do evento por um tempo. Essa retenção na memória pode ser descrita como concentração da atenção. Eu chamo isso de concentração do sistema, ou seja, quando você pode se concentrar em uma imagem.
uma forma ou em qualquer objeto. Se você fizer certo e adicionar certos sistemas de controle a ele, por meio de um pensamento paralelo e sequencial, ele se tornará realidade. Assim, você pode reconstruir a si mesmo ou a outro humano e controlar diretamente os eventos a qualquer distância. Sendo este princípio o princípio da máxima liberdade de uma pessoa concreta, ele emana diretamente do Criador. Enquanto você trabalha, observe como o Criador faz, como uma célula é construída no nível informacional, como criará um evento ou elemento da realidade que lhe interessa. Agora você começa com a transferência de suas tarefas para o formulário. Durante esse tempo, examinarei as solicitações e usarei algumas delas para demonstrar como trabalhar com o orbe de recuperação de macros. Haverá uma transição de tarefas individuais para as tarefas dos presentes e a generalização para o nível de desenvolvimento infinito. Portanto, se alguém usar essa tecnologia no futuro, também terá o efeito de controle positivo. Este é amplamente o esquema da reunião de hoje. Volto ao fato de que você começa a trabalhar agora. Depois continua a palestra verbalmente. Durante o seu trabalho, preste atenção no que estou fazendo, pois também não trabalho verbalmente. Agora você começa a formar os controles concretos. Nesse contexto, acho que podemos acrescentar um sentido adicional aos controles. Trata-se da possibilidade de repassar essa tecnologia no futuro como a tecnologia mais adotada e simples. Preste atenção a este aspecto durante os controles. No entanto, a tecnologia adotada não significa necessariamente fácil. Uma tecnologia complicada também pode ser adotada. Adotado significa que a tecnologia pode ser aprendida e usada por todos também, inclusive no futuro. À medida que você trabalha, a informação alimenta a transmissão de conhecimento. Quanto mais você transmitir conhecimento positivo, mais intensamente poderá trabalhar de forma independente. Existe tal lei de acordo com as tecnologias de ação conforme o Criador age. Começarei agora por enumerar alguns pontos dos pedidos. Serão 3 procedimentos metodológicos padronizados no trabalho. Como eu disse antes, é melhor começar a trabalhar agora e não apenas ouvindo. Tente fazer minhas recomendações em sincronia comigo imediatamente. Ao ler alguns pontos, vou me ater novamente a 3 variantes padronizadas. Primeiro é a eliminação da esfera macro de resgate. Em segundo lugar, é a segregação da tarefa estabelecida no lapso na estrutura da percepção. Em terceiro lugar, existe a possibilidade do sistema de controle, ou seja, onde construir o sistema de controle para a realização da tarefa. A transferência do sistema de controle para as questões aqui escritas e para as questões que surgirão no futuro em conexão com a percepção do material também pode ser incluída como um subponto no terceiro ponto. Com isso, entende-se que cada elemento de controle pode ter um vetor unificado. Se você conseguir o controle em relação a uma tarefa pessoal específica, o subponto do terceiro ponto é a possibilidade de transferir a forma de informação na ação de controle para o espectro geral, por assim dizer. Será uma variante combinada, onde a prática resultará em uma tecnologia evolutiva com a metodologia de controle de percepção. Será, entre outras coisas, a solução de uma tarefa específica em tempo real. Como ainda estarei trabalhando das 22 às 23 horas de hoje, você pode voltar às tarefas e ver como funciona a transferência de conhecimento no nível telepático. Pergunta. Agora destaco o seguinte ponto da pergunta que é bastante generalizado. O primeiro ponto é a saúde, com rins, vesícula biliar, obesidade baixa, etc., escritos entre parênteses. O segundo ponto é o conhecimento da verdade. É sempre melhor trabalhar com o nível máximo de informação, por isso tenho 2 pontos destacados. Se você trabalha com a saúde e há uma segunda questão que não está diretamente relacionada a ela,
é melhor destacar a esfera do resgate macro do conjunto de tarefas. Então, você pode separar a tarefa individual do todo e dividi-la em primeiro e segundo subitens, por exemplo. O orbe de resgate de macro é resolvido de maneira bastante eficaz da seguinte maneira. Se você tiver uma folha à sua frente, basta pegar o texto. Isso é 1. Quando se trata da fase verbal, a informação pode ser vista como ponto 1 e ponto 2. Eu li os pontos. Não é necessário ter a informação contidas lá textualmente em sua cabeça. Surge uma característica de que 2 pontos diferentes emergem em sua percepção. Tente unir os 2 pontos. Feito isso, a construção leva ao nível do volume infinito de processamento de informações. A conclusão é logicamente muito simples. Você simplesmente define a tarefa de levar os 2 pontos unidos para a área onde o processamento da informação tem velocidade infinita. Então, o processamento é extremamente rápido. Depois de levar os pontos, você entrará na esfera de resgate macro desta missão. A esfera do macro resgate é caracterizada pela necessidade de controle. Sair primeiro para o ponto de acesso instantâneo infinito é um elemento bastante necessário na formação da esfera. Observe que estou mostrando a estrutura da formação desta esfera através da própria consciência. Quando chegar ao ponto em sua percepção, fixe em onde você vê o sinal visual. Isso pode ser alcançado segregando o reino informacional no espaço físico ou no espaço do pensamento, dando ao espaço do pensamento um sistema de coordenadas. Então, se você pensa, olhe onde você pensa e separe na tarefa onde ocorre a divisão do sinal óptico, ou seja, onde está o ponto do brilho. Assim que você encontrar o ponto de intensidade máxima, você o corrige. Isso já é chamado de concentração da fase estática, porque tudo o que você faz pode, em princípio, também estar relacionado ao sistema de concentrações dinâmicas. Uma vez que você tem entrado no sistema de fases estáticas, então você resolveu coisas bastante simples e concretas em sua consciência. Faça a transição do reino generalizado para um ponto ou uma esfera. Uma vez feito, você tem uma ideia aproximada de onde está. Você então passa para a realização de sua própria tarefa. Trata-se de saúde e não de um diagnóstico específico, mas isso significa que a função dos rins, etc., deve ser normalizada. É mais fácil trabalhar no espaço físico à sua frente, na frente de um corpo concreto, ao classificar um sistema geométrico, por exemplo. Uma esfera. Nesta esfera, você marca certas fontes de si mesmo. Você pode trabalhar com uma variante bidimensional, mas não é desejável. É melhor trabalhar pelo menos no espaço tridimensional. A opção ideal é trabalhar no espaço multidimensional, ou seja, poder fixar a imagem mesmo que o sistema de dimensões e o sistema de acesso estejam em constante mudança. Neste nível, você destaca a seguinte variante. Vamos pegar a outra pergunta que era sobre perceber a verdade. Uma pergunta bem específica. Neste caso, é melhor separá-los como uma forma ótica. À medida que você começa a descartar a forma ótica, você vê a presença do controle mental. É uma percepção bastante profunda e pode-se perceber um nível que pode ser contado como um nível do trabalho da alma. Se possível, faça uma divisão entre o nível lógico, nível de controle espiritual e o nível de trabalho da alma. Separe para esse controle o trabalho da consciência, o trabalho da alma e o trabalho do espírito. Observe as transições de um nível para outro dependendo do que você está trabalhando. Agora estou falando mais sobre ações concretas em relação às tarefas concretas. A percepção do que pode ser o conhecimento espiritual na realidade física ou informacional é, como dito, uma questão específica. Um nível como o conhecimento da verdade é individual para todos. Portanto, deve-se primeiro determinar por si mesmo o que se quer colocar nesta questão. O ponto é que o que a pessoa específica escreveu aqui deve ser realizado principalmente para ela.
Eu faço os controles e você os faz como quiser em relação às suas próprias tarefas ou a elas. Você faz os controles para que sua variante unificada seja uma variante pessoal. Então você separa o sistema de controle onde quiser. O princípio da generalização para a tarefa de alguém é destacado na área em que você a deseja. Nesse caso, a variante de controle média, por assim dizer, é que você não retorna as variantes descartadas. Por isso, também disse que é desejável pensar em sincronia com o que estou dizendo, ou seja, sem lembrar o que estava fazendo antes. O resultado é que você obtém uma esfera de concentração que representa todas as suas ações. No final, você precisa obter uma série de números, por exemplo. Tente ver o número que caracteriza a solução das duas tarefas. Então, o que você pode ter do seu próprio ponto de vista e do ponto de vista da questão. Neste caso, mostra uma abordagem bastante unificada. Um controle que parece tratar de duas questões pessoais é expandido para permitir que você, a partir da tecnologia que estou apresentando, obtenha a sua própria tecnologia. Você precisa ser capaz de destacar sistemas de controle para suas próprias tarefas. Usando esta tecnologia, à medida que introduzo mais técnicas de controle, aprenda a destacar suas próprias tarefas e a resolvê-las constantemente em paralelo. Se houver mais tarefas ou tarefas do passado, tente resolvê-las também. Trabalhe mais na reunião de hoje usando elementos de pensamento mais intenso, se assim posso dizer. Outra pergunta está estruturada na forma de uma saudação. Trata-se do desejo de aprender as tecnologias de salvação, autorreconstrução e o desenvolvimento harmonioso. Para iniciar o processo de aprendizagem, deve-se primeiro direcionar a sequência de eventos para a realização deste objetivo, ou seja, criar uma base de realização no plano físico. Você tem que inserir os elementos de acesso aos sistemas. Estas são, naturalmente, as estruturas de tempo e eventos externos, ou educação com a ajuda da literatura, da educação direta, etc. É preciso destacar a estrutura de resgate geral. A esfera de macrocontrole ou macro-resgate é bastante individual dependendo do tempo de acesso. Na tarefa, quando falamos de salvação geral, a esfera deve conter esta informação. O acesso à esfera é a determinação de coordenadas. Neste caso, é um princípio diferente, em que se forma a entrada dependendo das tarefas da esfera. Na prática, você pode fazer de forma bastante simples. Pega-se uma questão e forma-se uma esfera de macro-resgate próximo à superfície de um texto, ou descarta-se o texto em forma de brilho. Em seguida, o acesso ao texto passará pelo próximo ponto da pergunta separada. Assim, o primeiro elemento é a esfera do macro-resgate. Destaca-se considerando que este brilho óptico corresponde a todos os elementos que dizem respeito ao resgate geral. O princípio espiritual de determinar as coordenadas da esfera é o princípio da salvação universal aqui inscrito. Uma vez que se descarta a esfera e se define a tarefa de treinamento como autotarefa, o vetor unificado, incluindo a solução, representa a transição para a tarefa. No que diz respeito à pessoa que escreveu esta pergunta, estou deliberadamente abordando o assunto indiretamente. Gostaria agora que você considerasse o vetor de cognição universal e a tecnologia de passagem de controle no contexto de tarefas específicas. Portanto, o trabalho também deve ser realizado em relação à pessoa que fez a pergunta e ser estendido a todos. Quando se trata de treinamento, devemos levar em conta que, se quisermos obter o controle da primeira questão, a esfera do autocontrole pode ser na forma de um número. Pode ser um número simples, se pegarmos a primeira e a segunda pergunta e destacarmos o número 5, obteremos níveis de controle bastante eficazes. Por que o 5? Você pode pensar sobre isso depois da palestra. Sinto que algumas coisas que não vou discutir completamente precisam ser pensadas por conta própria.
Conserte-o em algum lugar e pense no motivo pelo qual o elemento de conexão entre os dois controles é o número 5. Isto é para trabalho independente.